A paz do Senhor, hoje estarei lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Bom, eu andei andando o capítulo todo, né, claro, e entendi que era a ascensão de Jesus para o céu. Ele estava subindo para o céu e ele deixou uma promessa do Pai para os apóstolos, que estarei dando a explicação agora. Fiz um pequeno esboço aqui para a minha rápida palavra. No versículo 8, na primeira parte diz assim: Mas recebereis poder. Para você receber alguma coisa, você tem que fazer algo antes, tipo, eu fui pro treino. Eu treinei bem e tal, aí chegou a competição eu saí em primeiro. O que eu fiz para receber o primeiro lugar? Eu treinei. E aqui no Mas recebereis poder, antes de receber o poder, o que eles deveriam fazer? Vamos voltar lá no versículo 4 desse mesmo capítulo, que diz assim: Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Ou seja, nesse versículo lemos que Jesus ordenou a eles e não pediu. Imagina assim, se Jesus te pede alguma coisa, por exemplo, Isaac, vai lá naquela mulher e toca nela que ela vai ser curada. Eu vou correndo, claro, quem mandou foi Jesus, claro que eu vou. Agora imagina se ele me ordenar, imagina se ele te ordenar fazer algo. Você tem que fazer aquilo, entende? Porque sabe que lá no final vai ter uma recompensa, vai ter algo bom. E Jesus ordenou eles que eles não saíssem de Jerusalém. Imagine se eles tivessem saído de Jerusalém. O que seríamos de nós hoje, por exemplo? Se eles não tivessem em Jerusalém, se eles estivessem, sei lá, em qualquer outra parte daquele continente lá, eles não teriam o Espírito, o Espírito Santo. Eles não iriam passar adiante o Espírito Santo. O que seriam de nós hoje? O que nós passaríamos para os outros hoje? Seria só da boca para fora? Não seria uma coisa nossa, uma relação nossa com Deus? E porque até então a promessa estava em Jerusalém, a unção ia ser derramada em Jerusalém. Por isso que Jesus ordenou a eles para que eles não se ausentassem. Amém? Seguindo mais adiante, na palavra poder, mas recebereis poder, nessa palavra, para este contexto, significa capacitação. Ou seja, quando o Espírito Santo fosse descer sobre eles, eles receberiam poder. E por que não estava escrito o poder? Porque poder, nós sabemos que só Ele tem, só Jesus tem poder. Ou seja, então Ele não botou o poder, Ele botou só poder. Porque se fosse o poder, Ele estaria meio que dividindo a sua glória com alguém, entende? Dividindo um pouquinho do poder dele com alguém. Então ele botou um poder. Não quer dizer que seja um poder qualquer. Claro que é o poder divino, vindo do Senhor. Mas não é o poder dele, porque não divide a glória dele com ninguém. Seguindo mais adiante, ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra descer significa movimentar-se de um lugar alto para um lugar mais baixo. Ou seja, se o Espírito Santo estava descendo sobre eles, então ele estava descendo diretamente do céu, diretamente de Deus. Imagine se o Espírito Santo estivesse pasmado por aí, esperando, que horas Deus vai mandar? Não sei, vou ficar aqui esperando. Não, ele estava do lado de Deus, ele estava junto a Deus. Ou seja, quando o Espírito Santo desce sobre eles, que está no capítulo 2 mais à frente, diretamente, vem como um vento impetuoso. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isto significa que os discípulos de Jesus espalhariam a mensagem de Jesus para toda a terra, não só em Samaria e Judéia, ou só em Jerusalém. Seria toda a terra. Confins da terra significa até a barreira, até você não conseguir mais. Porque Jesus só vai voltar quando todos nós ficarmos cientes da existência de Jesus. E eu percebi que nesse versículo, versículo 8, ele não fala só de deixar o Espírito Santo para eles, mas ele também fala de evangelismo, porque aqui no E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como
em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ou seja, eles não ficariam acomodados só em Jerusalém, Judéia e Samaria. Eles teriam de sair da zona de conforto deles para pregar o Evangelho de Jesus, pregar, testemunhar o que eles sentiram, para falar qual foi a sensação, qual foi tudo de bom, porque creio eu que, imagina, nós, nos dias de hoje, recebemos o Espírito Santo de Deus, assim, constantemente, né? Buscando Ele, é claro. Agora imagine a primeira vez que o Espírito Santo de Deus encheu aqueles apóstolos todos naquela sala. Como é que deve ter sido? Deve ter sido uma coisa incrível, assim, surreal. Deve ter sido uma coisa assim surreal. Cara, o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Na palavra ser-me-eis ou sereis, Jesus não está dando mandamento nessa palavra. Porque se fosse mandamento, ele teria dito assim: e vocês deverão ser. Mas ele não está dando mandamento, ele está afirmando um fato inevitável. Vocês serão minhas testemunhas. Assim que eles recebessem o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, eles se transformariam naturalmente em testemunhas de Jesus. Ou seja, aquela queimação do coração, aquela vontade de compartilhar algo com seu colega, com seu irmão, é aquele desespero de pregar o Evangelho de Jesus, pregar o que ele fez contigo, pregar o que ele fez naquela época, né? Pedro expressa essa verdade um tempo depois, aqui em Atos 4:20, vou ler, diz assim: pois nós não podemos deixar de falar essas coisas que temos visto e ouvido. Pedro responde que nem ele nem os demais apóstolos deveriam deixar de falar do Evangelho de Jesus. Os apóstolos testemunhariam Cristo. Cristo seria o conteúdo da mensagem deles. Cristo seria o prisma da mensagem deles. Isso pode ser meio óbvio para alguns, pode parecer meio, claro, né, que eles têm que testemunhar Cristo, mas essa característica precisamos enfatizar em nosso tempo. Precisamos pregar em nosso tempo, precisamos transformar vidas, precisamos buscar vidas. Mas por que nós, crentes, no dia de hoje, sentimos vontade, sentimos desejo de testemunhar, de pregar o Evangelho de Cristo em nosso tempo? Há algo na própria natureza do cristão que o faz uma testemunha. A evangelização está no próprio DNA do crente. Ou seja, você já nasceu com aquilo, Deus já te escolheu desde o ventre da sua mãe. Deus já nos escolheu para ser testemunha dele. Assim como o peixe que não consegue viver fora d'água, assim é um crente que não consegue parar de testemunhar o que Deus fez na vida dele. Então isso reflete pra gente que nós devemos se locomover, nós devemos testemunhar o Espírito de Deus para outras pessoas. E aqui fala: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém. Qual seria a nossa Jerusalém nos dias de hoje? Qual seria a nossa Judéia, a nossa Samaria? Eu fiz essa pergunta para mim e fiquei refletindo. Para nós, nos dias de hoje, nossa Judéia, Jerusalém, Samaria seria evangelizar nossos vizinhos, e evangelizar outros bairros, e evangelizar outros países, outras nações. E esse versículo fala muito sobre evangelismo, porque não fala só de o Espírito Santo entrar neles e pá, mas fala de entrar neles e eles passarem isso para as outras pessoas, e eles testemunharem o que Deus fez na vida deles. Então que esta palavra possa vir para mim e para a sua reflexão, que você possa se locomover do seu local, que você possa sair da sua zona de conforto para testemunhar essa grande, boa e maravilhosa que Deus fez na sua vida. Amém? A paz.